Estamos começando mais uma aula nessa noite fria. Vamos iniciar. A Rose caiu, é impressão minha? Eu estou aqui. Eu estou aqui. É que você começou a falar e de repente sumiu. Desculpa, gente. Lembrando a vocês que as aulas preparatórias para o vestibular Univesp 2022 é uma iniciativa dos polos, das equipes dos polos Água Azul, Aricanduva, Azul da Cor do Mar, Formosa, Inácio Monteiro, Jambeiro, Lajeado, Quinta do Sol, Rosa da China, São Carlos, São Mateus, Ticoatira e Três Pontes. Peço a todos que estejam cientes de que essa aula está sendo gravada. Aqueles que não desejarem que sua imagem seja gravada, por favor, mantenha a sua câmera desligada, e vou pedir também a vocês que deixem os seus microfones desligados também, exceto quando vocês forem fazer alguma pergunta, e também vocês podem utilizar o chat como uma interação. Hoje estamos com uma aula de literatura brasileira, parte 2. Temos o professor Jairo Pereira Gomes. A formação dele é graduado em História pela Universidade 9 de Julho, a Uninove, e em Letras, Língua Portuguesa e Literatura pelo Instituto Federal do Triângulo Mineiro. A sua experiência profissional, ele tem um cargo de auxiliar técnico de educação na Prefeitura de São Paulo, quando ingressou em 2008. Atualmente é secretário acadêmico da Unicel no Polo Água Azul desde 2014. Atua como professor de História na Rede Estadual de São Paulo. Juntamente, temos o nosso professor Ricardo Pérez de Almeida, que a sua formação é mestrado em Letras, com foco em Literatura Brasileira, pela Unifesp. Especialização em Tradução Inglês-Português, com TCC sobre Tradução Literária pela Unibero. A graduação em Letras pela UniABC e em Pedagogia pela Unicid. A sua experiência profissional é coordenador de polo Unicel Água Azul, é professor de língua portuguesa na Prefeitura de São Paulo desde 2005, professor de língua inglesa na FISC por 6 anos, professor de gramática e literatura na EducaAfro por 5 anos. E atualmente, hoje, ele estará fazendo a sua contribuição no nosso cursinho, que é gratuito e de caráter voluntário. Agora é com vocês, professores. Uma boa aula. Peço que vocês se atentem aos microfones e aproveitem o chat para fazer perguntas. Também tem uma questão da lista de ontem que não foi passada. Eu vou estar disponibilizando no chat para vocês hoje, tá bem? Aí vocês assinem, por favor. Com a palavra, Jairo e Ricardo. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a essa segunda parte da aula de literatura brasileira. Vamos seguir naquele mesmo esquema, tá? Eu vou contextualizando o período e o Ricardo trazendo obras literárias para exemplificar aí a situação do Brasil diante da literatura brasileira, tá bom?
Na última aula, nós paramos para começar a falar sobre realismo, naturalismo e parnasianismo, certo, Ricardo? É isso, né? Isso mesmo. Eu vou compartilhar a tela, então. Deu certo, sim. Bom, vamos lá para a parte 2. Pode passar, Ricardo. Vamos lá. Bom, esse é o período que a gente vai abordar agora, tá? Ele vai de 1881 e 1893. Então, vocês vão notar aí que tem três correntes literárias, três correntes artísticas caminhando lado a lado, né, no paralelo. Então, o realismo, o naturalismo e o parnasianismo, tá? Neste contexto desse período, né, na situação não só no Brasil, mas no mundo, é uma efervescência, né? Muitas coisas acontecendo. Então, o mundo passa por um período chamado de Segunda Revolução Industrial. Então, é um avanço científico, um avanço tecnológico. O mundo está vivenciando coisas novas. A distância são encurtadas por conta de tecnologias, sistemas de transporte, tudo é muito mais rápido, né? A partir da Segunda Revolução Industrial. As linhas férreas estão melhores, as comunicações à distância estão fluindo melhor, tá? Então, a Segunda Revolução Industrial encurta muito, deixa o mundo até um pouco confuso, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, tá? Na aula anterior, a gente parou sobre o Castro Alves e a leitura do Navio Negreiro, né? Então, estava falando sobre já a presença do negro na literatura, a presença de uma visão sobre o negro, tá? E esse período marca aí período de grandes lutas pelo fim da escravidão, né? Aquela marca que nós temos no país, a nossa nação, que acabou perdurando por muito tempo, né? Então, este período chega-se o período do fim da escravidão, mas é um período que marca bastante, né? Então, de 1881 a 1893, vai carregar aí, nós vamos ter a lei do sexagenário, que é uma lei que tentou se atrasar o máximo possível o fim da escravidão, né? Aquela lei que dizia que os negros seriam libertos após completarem 60 anos, sendo que mesmo depois de 60 ele tinha que pagar uma dívida para ser liberto, ou seja, trabalhar mais 3 anos aproximadamente. Só que ninguém vivia, né? Nenhum escravizado vivia até os 60. A expectativa de vida no máximo 40 anos aproximadamente, né? Mas existia uma pressão muito grande para dar fim a esse período de escravidão. Então, existiam diversas lutas. Quando a gente for olhar as leis abolicionistas, elas sempre vão trazer nomes de vereadores, nome de deputados da época, que são nomes de pessoas brancas, ou nome como a lei do sexagenário, que faz referência aos 60 anos, lei do ventre livre, que faz referência à criança que nascer será livre, mas não traz uma referência aí dos negros, né, na sua luta, mas existiam muitas lutas. Nesse período também, que nós vamos abordar agora, tá? E é um período aí que a gente vai ter o fim da escravidão em 1888 e depois o fim do governo imperial. Ô, Ricardo, pode passar esse slide, que eu acho que no outro vai estar exemplificando mais tempo, tá? Então, nós vamos ter algumas marcas aí neste período que vai trazer umas grandes mudanças para a nossa sociedade, tá? E é em cima disso que muitas coisas vão ocorrer. Mas não está ocorrendo só no Brasil, né? É um movimento, uma ação que está acontecendo no mundo inteiro, são diversas coisas. A partir deste momento para os próximos, até o movimento modernista, são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, são revoltas acontecendo pelo Brasil, né? A gente não costuma dar nome aí de guerras, mas nome de revoltas, tá? E vai se construindo a partir disso
uma identidade nacional, uma representação do Brasil, tentando construir isso aí, um patriotismo, né? Se vocês olharem, acho que, o Ricardo, volta um pouquinho no slide anterior, a gente vai ver aí, por exemplo, uma arte ali, de todo mundo ali abraçado com a bandeira do Brasil, né? Ali todo mundo junto com a bandeira do Brasil, essa ideia aí de estar acolhendo aí a república que vem surgindo, tá? Vai ser marcada aí também pelo governo inicial da república, com o Marechal Deodoro da Fonseca, depois com o Floriano Peixoto, chamada República da Espada, que são uma república de militares, tá? Então, esse é o contexto que o Brasil está vivendo nesse período. Fim da escravidão, fim do processo escravocrata, né? E início de uma república, a construção aí de uma nova identidade nacional, agora de um Brasil livre totalmente daquele modelo português, tá? Beleza, Ricardo, pode ir. Bom, deixa eu avançar um pouquinho aqui os slides. Com todas essas mudanças que tem na sociedade, né, até com os avanços científicos, né, algumas questões filosóficas, então vai ter esse patriotismo, né, que o professor Jair comentou, mas não vai ser como era no romantismo que nós vimos na aula anterior, né, que vai exaltar a pátria, né. Por isso que então até tem esse nome assim de realismo. Então o pessoal vai tentar como se fosse um estudo assim de mostrar o que é realmente a realidade, né? Então como que é realmente essa pátria que estamos criando? Então deixa um pouco de lado mais essa parte assim meio romântica do que seria essa pátria e o pessoal tenta fazer um estudo do que seria então essa república, essa pátria nascendo, né? Todo esse avanço científico, né? Ele é bom, mas ele é bom em que sentido, né? Ele favorece quem, né? Quem se beneficia com isso? Então, os artistas vão começar a retratar essas questões nas suas obras. No realismo, nós escolhemos o Joaquim Maria Machado de Assis, né? Mais conhecido como Machado de Assis. É considerado o melhor escritor brasileiro, né, de todos os tempos. Não tinha como nós não falarmos dele, né? E o Machado de Assis, ele morava no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro, né? Ele era de uma família pobre. Ele ajudava a família no sustento da casa, né? Desde cedo, desde criança, né? E ele chegou a trabalhar na imprensa nacional, né? E nesse emprego ele começou a ganhar um estímulo para escrever, né? Ele chegou a trabalhar como revisor no Correio Mercantil, né? E nesse Correio Mercantil ele começa a ganhar uma certa fama pela sua escrita. E com isso ele consegue exercer diversos cargos administrativos, né? Cargos públicos. E ele funda a Academia Brasileira de Letras e torna-se o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras, né? E foi difícil até escolher uma obra dele, né? Ele tem tantas assim, né, importantíssimas, né, já traduzidas em várias línguas, e nós optamos pela Memórias Póstumas de Brás Cubas, que na época assim foi uma coisa assim muito inovadora, porque o póstumas é depois de morte, né? Então, Brás Cubas é o escritor, então ele morre, aí depois que ele morre, ele decide escrever as memórias, né? Então, fica até meio estranho assim, tentar imaginar assim, né? Mas é mais ou menos isso que ele retrata. Então, ele conta a história do Brás Cubas, né? E o Brás Cubas vai contando a vida dele e vai fazendo essa análise da sociedade, né? Como que é a sociedade, né? O que realmente, né, vale, né, viver tudo isso, dos avanços, né? Quais são todos esses ganhos. E nós pegamos um trecho aqui, que nesse trecho o Brás Cubas ele não se casa. Ele fala que se apaixona em toda a sua vida, ele gostou assim de uma única mulher. E ele cai numa desilusão amorosa porque ele descobre que a mulher era manca, né? Tinha um problema na perna, né? Então, aí ele acaba a paixão dele, né? Então, é diferente, assim, do que a gente tinha no romantismo, que era coisa do amor eterno. Então, quando ele encontra a mulher está sentada, ele se perde de amores por ela, mas quando a mulher levanta e vai andar, que vê que ela é manca, aí pronto, acabou a paixão, né? E aí, quando ele volta pro quarto
um quarto de hotel lá, né, que ele está hospedado. Aí ele encontra uma borboleta no quarto, uma borboleta preta. E aí tem esse trecho, né, que ele fala assim: pois um golpe de toalha rematou a aventura. Não lhe valeu a imensidade azul, nem a alegria das flores, nem a pompa das folhas verdes contra uma toalha de rosto. 2 palmos de linho cru. Vejam como é bom ser superior às borboletas. Porque é justo dizê-lo, se ela fosse azul ou cor de laranja, não teria mais segura a vida. Não era impossível que eu a atravessasse com um alfinete para recreio dos olhos. Não era. Esta última ideia restituiu-me a consolação. Uni o dedo grande ao polegar, despedi um piparote e o cadáver caiu no jardim. Era tempo. Aí vinham já as próvidas formigas. Não, volta à primeira ideia. Creio que para ela era melhor ter nascido azul. Nesse trecho aqui, ele comentando da mulher, né? Então, a borboleta, ela representa a mulher. Nessa mulher que ele se apaixonou e depois, por descobrir o problema que ela tinha na perna, acabou-se a paixão, né? Então, quando ele fala de toda essa coisa assim, né, que né, para ela seria melhor se ela fosse azul, né, se fosse a cor de laranja, né? Então, ele está se referindo a essa mulher, né, como se fosse assim, poxa vida, né? Por que que ela foi ser coxa, né? Poderia ser tanta coisa, né? De repente tivesse um outro defeitinho, uma outra coisa, né? De repente só uma unha encravada ali, mas poxa, vai ser coxa mesmo, né? Então, até quando ele fala que dá esse golpe com a toalha, né? Esse piparote com o dedo, né? É a dispensa que ele dá para a mulher, né? Então, quando ele fala assim que, pelo menos se ela fosse bonita, né? Eu atravessasse com um alfinete para recreio dos olhos, né? Então, o importante aqui nesse caso seria arrumar uma parceira ali como se fosse um recreio para os olhos, né? Então, fica ali como um enfeite, só por recreio dos olhos, mas como não pode nem isso, então ele dá um piparote com o dedo. Então, ele dispensa a pessoa. Não importa se ela tem outras qualidades, né, quais são as qualidades que ela tem, mas ele pega e dispensa, né? E aí ele termina: creio que para ela era melhor ter nascido azul, né? Então, ela nasceu com esse defeito na perna, né? Mas para ela seria melhor se ela tivesse um outro problema, não este, né? Ainda nessa época, nós temos o Aloísio Tancredo Belo Gonçalves de Azevedo, que é mais conhecido como Aloísio de Azevedo. O Aloísio de Azevedo, ele escreve mais romances naturalistas, né, que a gente fala que é do naturalismo. A diferença do realismo para o naturalismo, que o naturalismo ele vai escrever obras como se fosse um feito científico, né, uma pesquisa científica. Então, ele vai ter, é como se fosse um cientista, né, que ele tem lá as suas cobaias e vai ver como as cobaias reagem em determinadas situações, né? Então, é mais ou menos nesse estilo as obras naturalistas. O Aloysio de Azevedo, ele nasceu em São Luís do Maranhão, né? Depois ele mudou-se para o Rio de Janeiro para tentar a vida literária. Não dá muito certo e ele trabalha como jornalista e diplomata para poder manter o sustento. E ele falece em 1913, quando ele servia como diplomata em Buenos Aires. E do Aloysio de Azevedo nós escolhemos essa obra aqui, O Cortiço. O cortiço, como o próprio nome da obra diz, né, trata de um cortiço, né? Tem o personagem principal lá, ele tem uma pedreira, ele é dono de uma pedreira e de um cortiço que mora ao lado. Então, o dono dessa pedreira e do cortiço, ele explora tanto os empregadores, né, dessa pedreira, quanto o pessoal que vive no cortiço. E aqui nessa obra ele tenta mostrar essa questão da ascensão da burguesia. Então, uma pessoa assim que ela consegue dinheiro, né, ela fica rica com essa exploração dos trabalhadores, dos moradores do cortiço, e ele deseja um título de nobreza. E um vizinho dele, que ele tem esse título de nobreza, ele artimanha lá as situações, né, faz os planos para poder casar com a filha desse homem. E aí mostra assim que é todo um casamento assim através de interesses, né? Porque até esse vizinho ele aceita o casamento porque a pessoa ela tinha dinheiro, né? Ele
O interesse mesmo estava voltado assim, para o dinheiro, porque mostra assim, que era uma nobreza assim, eram os nobres assim, falidos, né, que precisavam de dinheiro para se manter, só tinha pose, né? Então fica o casamento do toma lá da cá, né? Então eu tenho dinheiro, eu preciso do título. E você tem o título e preciso do dinheiro, né? Então aquela coisa de um ajudar o outro. Temos esse trecho aqui que fala um pouco dessa personagem que era dona da pedreira, né, e dono do cortiço. E aqui ele descreve um pouco a personagem para mostrar como a pessoa é sovina, assim, né? A preocupação está voltada apenas com o financeiro. Então começa assim: desde que a febre de possuir se apoderou dele totalmente, todos os seus atos, todos, fosse o mais simples, visavam o interesse pecuniário. Só tinha uma preocupação: aumentar os bens. Das suas hortas, recolhia para si e para a companheira os piores legumes, aqueles que por maus ninguém compraria. As suas galinhas produziam muito e ele não comia um ovo, do que, no entanto, gostava imenso. Vendia-os todos e contentava-se com os restos da comida dos trabalhadores. Aquilo já não era ambição, era uma moléstia nervosa, uma loucura, um desespero de acumular, de reduzir tudo à moeda. E seu tipo baixote, socado, de cabelos à escovinha, a barba sempre por fazer, ia e vinha da pedreira para a venda, da venda às hortas e ao capinzal. Sempre mangas de camisa, de tamancos, sem meias, olhando para todos os lados, com seu eterno ar de cobiça, apoderando-se com os olhos de tudo aquilo de que ele não podia apoderar-se logo com as unhas. Né? Aqui a gente vê esse exagero assim da mesquinhez, assim, né? A pessoa ávida pelo dinheiro, assim, que ela chega a passar as vontades, né? Ele adorava ovo, as suas galinhas, né, produziam muito, mas ele não comia um ovo sequer, né? Preferia vender todos só por questão do dinheiro, né? Ele contentava-se com os restos da comida dos trabalhadores, né? Então ele tinha uma venda lá, né, uma espécie de restaurante onde ele servia comida também para os trabalhadores. Então ele ficava comendo os restos que as pessoas deixavam no prato, só para poder economizar, né? Das hortas recolhia para si e para companheiros os piores legumes, né? Então ele comia tudo que não prestava, que ele não conseguia vender, ele guardava para ele, ele usava, ele comia, né? Só para poder conseguir ganhar mais dinheiro, poder vender mais, né? E até, se a gente perceber a descrição que ele faz dele, também é importante, né? Que ele passa um tipo baixote, né? Socado, né? A gente tenta imaginar essa pessoa, conforme ele vai falando assim, fica aquela figura meio grotesca, assim, né? Um tipo baixote, socado, de cabelos a escovinhas, barba sempre por fazer, né? Então, na hora que você tenta visualizar esse ser assim, fica meio que uma espécie de monstro quase até, né? Depois, na sequência, para representar o parnasianismo, nós escolhemos o Olavo Braz Martins de Guimarães Bilac, mais conhecido como Olavo Bilac. Ele foi formado em Direito, exerceu atividades administrativas e diplomáticas, foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, né, junto com Machado de Assis, e empenhou-se em campanhas cívicas como contra o analfabetismo. No parnasianismo, que é um movimento que acontece junto então com o realismo e naturalismo, o parnasianismo já um pouco diferente, ele vai tentar resgatar assim valores antigos, né, desde a época do arcadismo, né, do classicismo. Então vai ter essa valorização assim de uma estética, né, da arte e tudo. Então tenta imaginar assim que são esses três movimentos acontecendo simultaneamente. Então, tem escritores como Machado de Assis que tentam fazer refletir a sociedade, que sociedade é essa que a gente está se tornando. Tem o Aloysio de Azevedo, né, com o naturalismo, que ele tenta fazer uma experiência científica com a sua obra de arte. E tem o Olavo de Bilac, com o parnasianismo, que aí tenta fazer um resgate assim, dos valores, da estética, né, da bela estética da arte. E Olavo de Bilac, nós escolhemos esse poema que chama Língua Portuguesa. Ele vai falar sobre a língua portuguesa. Uma diferença marcante entre esses três movimentos literários
vai ser isso. Tanto no realismo e no naturalismo, eles vão retratar a sociedade. Um tentar mostrar como que é a sociedade que a gente se tornou, e o outro como se fosse uma experiência científica. O parnasianismo não, ele não vai falar da sociedade. Ele vai tentar trazer assim coisas que eles julgam assim, como belas, que valem a pena ser ditas, né? E ele é muito valorizado o poema, por causa dessa questão da estrutura. Então vai ter aquela volta do soneto. Então toda aquela estrutura do soneto, tudo assim, ela é valorizada no parnasianismo. Então aqui é ele falando sobre a língua portuguesa, né? Então ele fala assim: última flor do Lácio, inculta e bela, és a um tempo esplendor e sepultura, ouro nativo, que na ganga impura a bruta mina entre os cascalhos vela. Em que da voz materna ouvi, meu filho, em que Camões chorou no exílio amargo, o gênio sem ventura e o amor sem brilho. Né? Então aqui tem é o primeiro verso, desculpa, o primeiro estrofe e a última estrofe desse poema, né? Então quando ele fala assim, a última flor do Lácio, ele está se referindo ao latim, né? A língua portuguesa foi a última língua que veio de origem latina. Então, por isso que ele fala a última flor do Lácio, né? Então, ele chama a língua portuguesa de flor, né? Inculta e bela, né? Porque a língua portuguesa, ela veio do latim, não do latim culto, né? Que era escrito lá, né? Para os poetas, mas veio da língua do povo, né? Então, por isso que é inculta, né? És a um tempo esplendor e sepultura, né? E aí, sepultura, porque por ser a última, ela é como se tivesse enterrado a língua latina, né? Ouro nativo, né, que da gangue pura, a bruta mina entre os cascalhos vela, né? E aí no finalzinho que ele fala assim, em que da voz materna ouvi meu filho, né? Então ele gosta da língua portuguesa porque é a língua materna dele, né? Foi quando a gente, né, nós brasileiros, foi quando nós ouvimos de nossa mãe, né, de nosso pai, meu filho, né? Foi através da língua portuguesa. E que Camões, né, olha só, ele invoca aí, né, ó, o grande poeta português, né, do classicismo, né? E por isso que eu falei assim que tem essa questão do resgate dos valores do classicismo, né? No exílio amargo, o gênio sem ventura, né? E o amor sem brilho, né? Então Camões, de tudo que escreveu, né, acabou ficando ali na miséria, né? Morreu na miséria, né, Camões. Então por isso que ele fala que é o gênio, né, sem ventura e amor sem brilho, né? Porque acabou morrendo sozinho também. E aí agora com o Jack. Bom, nós vemos nesses três aí um grande reflexo do que é uma sociedade que passa por transformações drásticas, né? Ela vai ter pessoas diversas seguindo caminhos totalmente diferentes, né? Então, quanto o Machado vai por uma narrativa da sociedade, né? Olha, é assim, e isso é um problema, se assim, tem um outro que vai, né, do conceito naturalismo que vai para como a ideia de científico, já que a sociedade estava passando por essa transformação científica, né? E uma outra de resgates aí tradicionais. Então, poxa, a gente tá indo para cá, mas e se a gente resgatar certas características, né? Até estruturais de poemas, de sonetos, tá? Então, quando se tem uma transformação muito grande na sociedade, como estava ocorrendo, saindo de um, de um governo de império, passando por uma república, traz acaba refletindo na literatura ou em todas as artes, né, essas mudanças também, tá? Então acaba sendo um pouco mais difícil sempre de analisar, porque vão ter diversos movimentos controversos ocorrendo ao mesmo tempo, tá? E como eu falei, o mundo sendo mais próximo entre os países, né? Os países sendo mais próximos entre si, uma comunicação mais rápida, uma comunicação muito mais simples e acaba gerando aí diversas linhas também, né? Mas maiores discussões, tá? Chegamos agora no simbolismo, talvez um dos movimentos mais curtos que nós temos, se não for o mais curto, mas talvez um dos mais curtos, tá? Que vai emergir aí no nosso Brasil, tá? Então, ele vai de 1893 a 1902, tá? Então, algumas representações aí
do simbolismo na tela. Talvez a mais famosa seja o Grito, né, do Van Gogh. Pode passar, Ricardo. Bom, apesar de ser um período curto, ele é um período também que tem as suas marcas, né? E vai trazer aí as características do seu contexto para as artes, para a literatura, no contexto geral, tá? Então, colocamos aí, por ser curto, apenas 2 grandes momentos, tá? Primeiro, a Guerra de Canudos, tá? Nordeste brasileiro, que dá aí margem para a obra de Euclides da Cunha, e os Jogos Olímpicos da Era Moderna. Percebam, esse já não é algo que acontece especificamente no Brasil, né? Mas é algo que vai englobar o mundo inteiro, começa, né, a englobar diversos países no mundo, a partir daí para uma área esportiva, e que futuramente tende a refletir também nas artes, tá? Então, aí se tem um berço aí de algo que futuramente vem a se refletir nas artes. Nesse contexto, a gente também tem o fim daquela República da Espada, que eu falei sobre o tema anterior, né? Que é onde o Brasil foi governado por Marechal Deodoro e Floriano Peixoto, e tem nisso agora uma república de pessoas civis, tá? Com Campos Salles. Vocês já devem ter ouvido falar na escola aí algo chamado como República do Café. Perdão. Que a partir deste momento, com Campos Salles, começa a se ter aí o governo de civis, e a maioria revezando entre paulistas e mineiros, tá? Por isso que ele chama República do Café, tá? É nesse contexto aí que vai começar também, seguindo-se essas revoltas, como a Guerra do Canudos, né? E vai dar margem para narrativas fora do contexto agora, que a gente viu que o contexto econômico guiava também o contexto literário. E o contexto econômico segue sendo São Paulo e Rio de Janeiro. Minas também vai ter um contexto forte econômico, mas as revoltas que vão acontecendo a partir da virada do século XX para o século XIX, perdão, do século XIX para o século XX, traz aí uma expansão de leituras literárias e narrativas literárias sobre outros territórios, sobre outros contextos, né? Então, a Guerra de Canudos, por exemplo, vai ter Euclides da Cunha narrando e contando, né? Fazendo aí a sua obra literária sobre esse movimento. Vão ter diversas outras que vão utilizar essas revoltas para narrar aí esses contextos fora do eixo econômico, fora de Rio, fora de São Paulo e até mesmo fora de Minas, né? Então, aí, a partir daí, a literatura consegue ganhar aí outros caminhos, se desprendendo um pouco dos fatores econômicos, não totalmente, tá? Mas se desprendendo um pouco. Beleza, Ricardo? Ótimo. Bom, como o Jaro disse, aqui nós ficamos no impasse, porque a gente falou assim, poxa vida, a gente tem que escolher um, né? Porque a gente ficou na indecisão com o Euclides da Cunha, né? Com os Sertões. Mas aí nós optamos aqui pelo João Cruz de Souza, né? Mais conhecido como Cruz de Souza, que ele nasceu em Santa Catarina. Seu pai era escravo e a mãe foi alforriada, né? Ele trabalhou no magistério, de onde ele tirava o sustento. E ele engajava-se em jornal republicano e abolicionista, né? Então ele escrevia folhetos, né, e artigos, né, criticando a República, né, e falando da abolição. Em 1897 ele contrai tuberculose, né, e falece 2 anos depois. E a gente vai perceber aqui que o momento simbolista, nós pegamos aqui uma obra, O Acrobata da Dor, do Cruz de Souza, que foi publicado nessa coleção de poemas deles, o Broquéis. E nós vamos perceber que ele tem um tom assim mais meio assim sombrio, assim, né? Meio de dúvida, de dor, né? Então, passa por todos aqueles momentos de revolução, né? De inovação.
E aí vem esse momento todo de revolta, né? De lutas, tudo. Então, fica nessa coisa, assim, né? Bem simbólica, meio na dúvida, assim, né? De o que a gente está fazendo, né? Como se contasse agora os questionamentos, né? As dúvidas, né? O que se faz agora, né? Aí nós colocamos aqui ó, a primeira estrofe e a última desse acrobata da dor. Então ele começa assim: gargalha, ri, num riso de tormenta, como um palhaço que desengonçado, nervoso, ri num riso absurdo, inflado de uma ironia e de uma dor violenta. E embora caia sobre o chão fremente, afogado em teu sangue estuoso e quente, ri, coração tristíssimo palhaço. Né? Então, perceba-se que pelas palavras assim, é bem sombrio, assim, né? Ele é de uma tristeza, né? Apesar de estar falando assim, de gargalhada, né? De rir, né? De riso, né? Mas não é um poema alegre, né? Até quando ele fala de um riso de tormenta, né? Então, você tenta imaginar aquele riso atormentado, né? Um riso desesperado, né? Como um palhaço que é desengonçado, né? Então, o palhaço que é para trazer alegria, mas ele é desengonçado, né? Todo torto, né? Ó, nervoso, né? Nervoso ri, um riso absurdo, né? Então, as qualidades que ele traz para essa alegria, para esse riso, né? São opostas, né? Não trazem uma coisa boa, né? Inflado de uma ironia e de uma dor violenta, né? Então, por que está rindo como um palhaço, né? Porque ele não aguenta de dor, né? Essa dor violenta, né? Inflado de ironia, né? Então, ele ri na ideia de desespero mesmo, né? Embora caia sobre o chão, né? Então a pessoa não aguenta mais, né? Cai no chão, fremente, né? Tremendo, ali, afogado, ele tem sangue estuoso e quente, né? Então, imagina a pessoa se afogando ali no próprio sangue e ela faz o quê? Ri, né? Coração tristíssimo palhaço, né? Então, é como se ele mostrasse isso, né? Para todos os momentos de revolta, né? De que o Brasil está vivendo, né? Essas lutas, tudo. E o que a gente tem para rir, né? A gente vai rir do quê? Da dor violenta, né? Dessa linha inflada, né? Então, e a gente vai rindo, rindo, até que a gente se afoga no nosso próprio sangue, né? Um riso triste, né? Então, Cruz de Souza, né? Poeta simbolista, ele tem bem essa qualidade, assim, né? Tipo, essa coisa assim, né? Meio triste mesmo, assim, né? Meio mórbida, né? Meio sombria, né? Eu acho que Cruz de Souza é um dos mais difíceis para ler, assim, Ah, verdade, extremamente concordo. complicado, tá? É... Ô, Ricardo, vou te fazer uma pergunta, tá? Você acha que esse sombrio dele também é de acordo com o período que é sombrio, essas mudanças, chegadas de mundos novos e de situações novas? Ah, eu acredito que sim, né? Porque que nem você comentou lá, que nem já na época do realismo, ali, naturalismo, parnasianismo, que tinha essa coisa da inovação tecnológica, né? Tudo, a comunicação. Então, tinha esperança que ia surgir uma sociedade boa, né? Uma sociedade melhor. E depois não veio, né? Foi o contrário, né? A gente viu que aumentou a exploração, que por isso que começou tantas lutas no Brasil, né? Porque não foram melhorias, né? Foram melhorias para pouquíssimas pessoas ali e aumentou a exploração, né? Então, foi o sonho que não chegou, né? A esperança que não veio e aí acaba nessa tristeza, assim, né? Nessa coisa horrorosa, né? Que acaba refletindo na arte. Eu, É, pelo menos, acredito nisso. este período aí marca uma grande concentração de rendas, né? Uma grande, e aí acaba aumentando ainda mais a desigualdade. E o fim do período escravocrata, não trazendo aí uma reparação, também gera aí uma incerteza e um desagrado para o caminho que a sociedade está levando, né?
Então, apesar dos avanços, as pessoas que já tinham dinheiro acabam acumulando ainda mais, e as pessoas que não têm acabam perdendo o que têm ou não conseguindo nada mais. Então, gera muita essa obscuridade aí deste período. Sim. Bom, seguindo aí nessa mudança de século, tá? Do século XIX para o século XX, historicamente, essa mudança de data totalmente, ela não traz aí, em termos de fato, um marco tão grandioso, né? Normalmente eles são divididos por acontecimentos, não totalmente por datas, tá? A gente usa as datas como referência. Então, mas o contexto do período aí segue-se todo de transformação e de incertezas, apesar de ter avanços, né, gera-se muita pobreza também, tá? Então, agora a gente chega num período aí onde vai ter o início da Primeira Guerra Mundial, tem aproximação aí já das ideias de regimes fascistas, tá? Beleza? Pode ir, Ricardo. Então, só voltando um pouquinho, Ricardo, perdão. Então a gente tem aí na arte aí uma representação grande aí do que é o período, né? Então a gente tem uma pobreza muito grande e do outro lado uma guerra, né? Essas duas situações que acabam gerando riqueza para alguns, tá? E a pobreza sempre gera riqueza para uma outra pessoa. Então, quando tem alguém sempre ganhando, recebendo menos, do outro lado tem outra pessoa recebendo mais. E nas guerras sempre tem pessoas enriquecendo, tá? Dinda, agora sim, Ricardo. Bom, esse período vai aí de 1902 a 1922. Né? Então, aí é um período extremamente turbulento em termos de artes, né? Então, nós seguimos com aquele sistema de que existem aí muitas revoltas acontecendo, muitas lutas, muitos movimentos espalhados pelo Brasil, tá? Então, aí vocês têm a revolta da vacina acontecendo no Rio de Janeiro, a revolta da Chibata, que aí já é uma luta dos militares, especialmente da Marinha. E temos a primeira exposição modernista no Brasil, 1913, Lazar Segal, do leste europeu, nasceu lá na Lituânia, ele traz para o Brasil aí a primeira exposição modernista, tá? Depois, perdão, Gisele, deixa eu ver aqui. Temos a Revolta de Juazeiro e tem aí a chegada da Primeira Guerra Mundial, 1914, que vai até 1919. Então, nós temos aí o contexto da Primeira Guerra Mundial. Sebo, a gente já falou que o mundo vinha já passava por muitas coisas, muitas transformações, vinda desde do século XIX, por conta da Revolução Industrial. Quando a gente fala em revolução, fala em avanço, são muitas coisas boas chegando, como energia em locais públicos, como eletricidade, novos sistemas de medicina aí que faz avançar as pessoas verem mais, mas esse avanço também é militar, esse avanço também é de uma forma negativa, né? Tanto é que o avião, como algo feito positivo, ele passa a ser utilizado como uma arma de guerra, né? Então, traz aí também esse sistema de aproveitar o que se pode para vencer o inimigo, tá? E temos, em 1917, aí, a primeira exposição modernista no Brasil com a Anita Malfatti, tá? Uma artista plástica, uma pintora, né? Traz aí uma exposição modernista lá na Rua São Bento, tá? Os modernistas nesse período são extremamente atacados por, por os correntes anteriores, né? Por quem era adepto aí, especialmente do movimento parnasianista, naturalista, né? E eles vão ter diversas lutas aí, de embates, para conseguir se expor, né? Expor sua arte. Mas, e a ideia deles é expor sempre o que está acontecendo, né? E o que está acontecendo
é o que a imagem mostra para vocês, assim, um furacão de coisas acontecendo, não só no Brasil, no mundo, né? Cada vez a comunicação vai chegando mais rápido, cada vez as pessoas vão se aproximando, né, em termos de comunicação, e vão sabendo o que está acontecendo. Então, está se acontecendo muitas coisas na Europa, isso chega rápido no Brasil, né? E vão trazer essas narrativas para a literatura, né? Vão tentar trazer é, esses contextos também, tá? E aí vão tentar trazer mais, escrever mais sobre o Brasil, né? Sobre o brasileiro, sobre como é a vida, né? E junto com esses avanços aí que está ocorrendo no Brasil e no mundo, tá bom? É um período de grandes agitações. Então, é isso que vai ocorrer no Brasil, nas obras literárias também, e a tentativa aí de narrar como que é o brasileiro, como que é a vida do brasileiro diante dessas novas transformações, diante desses novos avanços que vão chegando, né? E diante de todo esse contexto aí de turbulento, de revoltas, de lutas, né? Como a greve de 1917, e todas essas outras revoltas que vão acontecendo aí no Brasil. Então, é a tentativa aí dos modernistas de construir aí a identidade brasileira por meio deste contexto, tá? Luiz Ricardo. Bom, então, para representar o pré-modernismo, nós trouxemos o Afonso Henrique de Lima Barreto, mais conhecido como Lima Barreto. Ele realizou metade de um curso na Escola Politécnica, depois ele ingressou na diretoria do expediente da Secretaria da Guerra, também colaborou em jornais e iniciou uma carreira de romancista, né? Ele ficou muito conhecido com os romances. Ele tinha muito problema com álcool, né? Ele sofria de demência, e com isso ele é internado em um hospício. 2 anos depois, ele volta à sociedade, só que ele se isola de todos, né? Dos amigos e família. Ele tenta uma vaga na Academia Brasileira de Letras, mas não consegue. E, por causa disso, ele recolhe-se de novo no manicômio e chega a falecer em 1922. Então, o Lima Barreto ele teve uma vida assim, bem, né, conturbada, assim, né, bastante difícil. Mas ele ficou muito famoso com os seus romances, né, e ele fazia muita crítica assim, com relação à sociedade, né, brasileira. E o romance que nós escolhemos dele é O Triste Fim de Policarpo Quaresma, né? Se não me engano, tem um filme até da obra, né? E o Triste Fim de Policarpo Quaresma, né, como o título já diz, temos o Policarpo Quaresma, que ele tem um final triste, né? Então, o livro ele vai ter um fim triste. E o Policarpo Quaresma, ele representa, né, um patriota exacerbado, né? Tudo do Brasil para ele é maravilhoso, é fantástico, né? Nada do mundo se iguala ao Brasil. Então ele quer mostrar, ele quer provar para todos que o Brasil é a melhor terra em todos os sentidos, né? Então, e aí o Brasil o Brasil até assim, vamos dizer assim, o raiz, assim, nada que herdou da Europa, né? Mas o Brasil, o que ele é mesmo, assim, né? Então, ele aprende Tupi-Guarani e ele quer conversar com as pessoas em Tupi-Guarani. Ele aprende costumes indígenas, ele quer usar esses costumes indígenas com as pessoas. E nisso daí ele mostra, assim, que o Policarpo Quaresma não faz o papel do ridículo, né? Porque, imagina você tentar conversar em Tupi-Guarani, né, com alguém no Rio de Janeiro, quem é que consegue conversar em Tupi-Guarani? E ele sai falando com as pessoas, assim, muitos costumes indígenas são estranhos, né? Porque a gente copiou todo o modo de viver da Europa, né? Então, ele tenta fazer um costume indígena, o pessoal também acha um absurdo, né? Ele acha estranho. Ele convida os amigos para casa dele e ele quer servir todas as iguarias brasileiras. Só que na época a moda era francesa, né? O Brasil imitava muito a França, né? Então as pessoas estranhavam porque queriam aquelas iguarias da França, ele trazia as iguarias brasileiras, então ficava uma coisa assim meio conturbada, né? E aí nós trouxemos o da obra, que é mais ou menos o fim, né?
que é quando o Policarpo Quaresma ele está percebendo assim que não dá certo, essa coisa assim do patriotismo não funciona. Tem um momento até nessa obra que ele tenta ser fazendeiro, né? Fazendeiro não, agricultor, que ele não tinha assim, uma grande terra assim, para ser fazendeiro, né? Ele tinha uma pequena terra. E é muito famoso esse trecho também. E aí ele tenta plantar lá os mais diversos legumes, né, cereais, e ele não consegue, porque tudo que ele planta, essa uva vai lá e devora a plantação dele. Né? E ele fica assim tentando lutar contra essa uva, e não consegue, não consegue, não consegue. E aí ele fica desanimado e desiste de ser agricultor. E até nesse trecho, quem conseguir ler a obra, tem que prestar atenção, porque aqui ele faz uma crítica ao governo, né, com relação ao agricultor e ao governo. Porque ele fala que o agricultor ele trabalha muito, muito, mas ele tem que pagar tantos impostos para o governo que o governo parece essa uva. Né, que o agricultor vai lá, planta tudo, e vai lá o governo com uma saúva e devora todo o trabalho do agricultor. Né? Então o Policarpo Quaresma ele vai caindo assim, na decepção, porque ele vai vendo essas coisas assim, que tipo assim, o Brasil é bom, mas ele tem os seus defeitos também. Né? Ele tenta se erguer pela questão da meritocracia, né, que está no auge hoje, mas Policarpo Quaresma vê que não é assim. Você pode lutar, você pode trabalhar, mas você não avança, você fica patinando ali no mesmo lugar. Então tem esse finalzinho que ele comenta assim, né? Outra decepção. A sua vida era uma decepção, uma série, melhor, um encadeamento de decepções. A pátria que quisera ter era um mito, era um fantasma criado por ele no silêncio de um gabinete. Nem a física, nem a moral, nem a intelectual, nem a política que julgava existir havia. E bem pensando, mesmo na sua pureza, o que vinha ser a pátria? Não teria levado toda a sua vida norteada por uma ilusão, por uma ideia de ao menos sem base, sem apoio? Por um deus ou uma deusa cujo império se esvaía? Então aqui é como se fosse o Policarpo Quaresma tendo esse momento assim de reflexão, né? Que ele lutou tanto pelo Brasil, tanto pela pátria, né? E só teve decepções e decepções uma atrás da outra, né? Todo o esforço, né? Tudo em vão, né? Por isso que ele até fala assim, poxa, a pátria que ele quisera, né? O que era? Foi um mito, né? Um fantasma, né? Olha só, ele compara a pátria como um fantasma, né? Criado por ele no silêncio de um gabinete. Então, a gente, no livro, o Policarpo Quaresma, ele consegue assim, ter vários empregos públicos. E nesses empregos públicos, ele tenta assim, dar o seu melhor, né, erguer o Brasil, fazer a máquina pública trabalhar ali em a favor do povo, e vê que não ia, não vai, né? E por isso que acaba sendo esse fantasma criado no silêncio, né? Nem a física, nem a moral, nem a intelectual, nem a política que julgava existir havia. Então, aqui é essa crítica que o Leão Barreto faz, né, que na nossa pátria, né, não tem nada disso, né, não existe uma moral, não existe um intelectual ali, né, uma política, não tem nada disso, né, são coisas de fachadas, né, que elas servem para outro propósito, né, que é a ideia de enriquecer através da exploração do povo, né, tem essa coisa da moral, esbola costumes, né, essa coisa do intelectual, né? Mas você vê que tem muitas teorias assim que elas servem para manipular, né? Então, até na época assim mesmo da escravidão, né? Quantas teorias científicas saiu aí para querer comprovar que o negro era inferior, por isso que ele tinha condição de ser escravo, né? Então ele vem criticar essas teorias assim, que intelectual é esse, né? Que serve para rebaixar o povo, né? E política é essa que não ajuda o povo, que não favorece o povo também, né? Então, aí depois vem esses questionamentos, né? Como se ele estivesse perguntando, né? E bem pensando, mesmo na sua pureza, né? Mesmo na sua ideia, né? Não esquece a prática, pensando só na ideia. O que é a pátria, né? O que vem a ser a pátria? Então, se pensa direitinho, o que é a pátria? É o governo? É o quê? O que seria a pátria? Né? O que a gente deve louvar? Né? São os nossos políticos, né? A minha vizinha que trabalha ali, é quem não teria levado toda a sua vida norteado por uma ilusão, né, por uma ideia, ao menos sem base, né, sem apoio. Né? Então, ele criou uma ideia ali de pátria, né, que agora ele julga ser uma ilusão,
E aí, e essa ideia, né, que ele carregava, ele percebe nesse momento que ele é sem base nenhuma, sem apoio nenhum, né, que agora ele até se pergunta o que que vem essa pátria assim, que eu tanto adorava, chega a ser o quê, né? Você falou do filme dele, é, tem só lembrar também que o filme do Memórias Póstumas, que narra muito bem como é, como é a obra, também recomendo, tá? É no mesmo estilo, então se você for ler Memórias Póstumas, você vai esperar que tenha aquele auge, né, aquela história doida que vai acontecer, e não vai acontecer, né? É a narrativa de uma pessoa que tem um dinheiro e tá vivendo ali no Rio de Janeiro, ali de boa, e é isso, né? Talvez na esperança de ver se acha alguém para casar, mas não encontra. E o filme também nesse marasmo, assim, né? Vai seguindo, tá? Ah, sim. Ah, É, verdade. Você comentou isso daí, até avisar para quem os alunos assim, né, que estão nos ouvindo, se de repente assim, que gosta de leitura, eu acho que até o romantismo tem essa coisa assim do grande finale, né? Então, você tem aquele final lindo, né, que tem o casamento, que tem muito de novela hoje, né? O final é o casamento, né? Todo mundo casa e vive feliz para sempre. Então, até o romantismo, a arte tem essa ideia. A partir do realismo, perde-se isso, né? Então, é mais a ideia assim da crítica, né? Então, que nem nós vimos lá do realismo, assim, de ver que sociedade é essa que a gente está se tornando, né? O naturalismo, assim, que vem com essa coisa assim, do científico, né? Então, é como se estivesse fazendo experiência com as personagens ali e o resultado nunca é bom, né? Vem no simbolismo, com aquela tristeza, né? Aquela coisa sombria, né? Que de todas aquelas promessas que as inovações iria trazer e não trouxe, né? E aí vem o pré-modernismo, né? Que mesmo com essa coisa assim de que teve a proclamação da República, tem a ideia da pátria, mas tem esse questionamento assim, mas que pátria é essa, né? Que é diferente do romantismo que a gente viu com Gonçalves Dias, né? Que é as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam, como lá, né? Que vem essa valorização. E até se a gente for ver aqui o Lima do Barreto, ele faz uma crítica a isso, né? Tipo, mas que pátria é essa, né? Cadê essas aves que gorjeiam que eu não estou vendo, né? Cadê essas palmeiras aí onde canta o sabiá, né? Que eu não consigo achar, né? Quando você acha, alguém vai lá e toma, né? Então, tem muito essa crítica, assim, de relação, assim, o que é o Brasil, né? Eu prefiro mais esses assim, porque tem uma reflexão boa, assim, né, sobre a sociedade, né? Mesmo às vezes já que nem no caso do Lima Barreto, né, obras assim, né, para hoje a gente, né, 100 anos, mas traz muita reflexão, né? Se a gente vê hoje assim, tem muita coisa assim, do pessoal querer ter essa coisa do ufanismo, né, que querer exaltar o Brasil, né? O pessoal usando aí camisa da seleção, mostrar a pátria, poxa, mas que pátria é essa? Né? O que que é a pátria, né? O que é ser essa pátria, né? Eu gosto bastante. quando a gente vai pegar uma obra um pouco mais antiga, assim, pensando assim, 100 anos, assim, a gente imagina que vai ter uma obra na base do romantismo, né? Na base de uma vida bonita, uma vida bela e as pessoas tendo esses finais felizes e casando, né? Mas não, uma obra, se a gente for ler com calma, prestar atenção, vai ver que tem bastante crítica. Então, perceba, a gente está falando do início do século XX, já uma crítica sobre a sociedade, né? E a gente fala assim, nossa, o Brasil, as pessoas nunca pensaram, nunca criticaram, ou, né, talvez hoje, aos poucos, estão aí fazendo algumas críticas, não, mas há muito tempo vem-se essas críticas aí sobre o rumo que está tomando, né? Então, e mesmo no início já de uma república já se tinha uma crítica, ó, que Brasil é esse? Que pátria é essa que a gente está seguindo? Que pátria é essa que estão pregando que deve ser, né? Onde uns têm muitos, outros têm poucos, né? Onde tem, tem essas desigualdades. Assim, outra coisa que eu acho importante também, eu acho que
essas críticas começaram a surgir também no realismo, porque foram momentos históricos, né? Porque até antes eram somente os homens brancos, ricos e cristãos que eram se tornavam escritores, né? Que tinham condições. Então, a partir do realismo, igual nós temos Machado de Assis, que era negro, né? Então, de uma família muito pobre, então ele tem uma outra visão de mundo, né? Ele tem outra experiência de mundo, né? Então, ele vai trazer essa vivência dele também, né? Cruz de Souza, né? Com o simbolismo, né? Que até o pai era escravo, então vai trazer essa carga também, né? Não tem como ele falar assim que ai, a vida é toda bela, né? Olha aquela menina loira, né? Por causa da condição dele. O próprio Lima Barreto também, ele era negro, ele teve todos os problemas com o álcool, de demência, né? Imagina, ele ficou internado no hospício, né? Imagina receber aquele tratamento de choque e tudo, né? Então, por isso que vai surgir tantas críticas assim, né? Então, nesses momentos já não são mais aqueles mauricinhos escrevendo sobre o Brasil, sobre como a vida é bela, né? Já são pessoas assim mais próximas assim do povo mesmo, assim, já são pessoas do povo relatando como é a vida do povo, né? O outro Brasil, né? O Brasil não dos riquinhos, não dos burgueses, mas agora um Brasil mais por baixo ali, um Brasil que foi esquecido, né? São as vozes dos excluídos sendo ecoando aí, né? Ganhando Sim. direito de fala, né? Chegamos agora na parte do modernismo, tá? Ele inicia aí, tem início com a Semana de Arte Moderna, em 1922. Tô vendo aqui nos comentários sobre o Chiado. Gente, é que a gente trabalha aqui no CEL, acho que todos vocês conhecem o CEL, e a gente fica dentro do ginásio. Hoje, na verdade, todos os dias a gente trabalha de frente para a quadra, todos os dias tem futebol. Só que hoje é a turma que é mais empolgada para jogar, vocês me entendem. Então, tem uns barulhos assim externos. Às vezes até para ouvir o Ricardo eu tenho que prestar atenção assim, porque o barulho externo é grande aqui, tá? E por isso que pode dar vocês ouvirem alguma coisa assim, chiado ou algum barulho externo, como agora eles estão gritando lá. Aí não é outra pessoa que tá com o microfone aberto, é aqui mesmo. É complicado. Mas vamos lá. Bom, Desculpa, já que você falou isso daí, deixa eu tentar aumentar o volume, que nossa, cara, eu mal te ouço. Só um minuto. Tem que pôr no máximo aqui. Pronto. vamos lá. Então, eu também estou no máximo, estou sofrendo aqui para ouvir, assim, às vezes. Mas vamos lá. Então, é, as ideias modernistas já estão chegando no Brasil, tá? E desde Lazar Segal, né? E depois aí com a exposição da Anita Malfatti, que foi duramente atacada, né? Por diversos escritores, né? Até eu tava conversando com o Ricardo sobre. Até o Monteiro Lobato escreveu sobre ela, né? Então ela fez uma exposição, a primeira exposição dela em 1917, e ela vendeu muito, vendeu bastante todas as obras, e aí ela foi duramente atacada no periódico, no jornal seguinte, pelo Monteiro Lobato, e aí começaram a devolver todos os quadros dela no dia seguinte, inclusive os familiares que compraram também começaram a devolver, e acabou gerando uma crise de depressão nela muito grande, ela ficou afastada. Então, os modernistas que tanto de diferentes áreas, de diferentes artes que vão chegando aí, que vão adotando essas técnicas, vão sendo atacados, tá? O modernismo inicia aí com a Semana de Arte Moderna, em 1922, comemorando 100 anos aí de independência do Brasil, tá? Então vamos ver o que acontece nesse período. Ele vai de 1922 a 1960. Então no Brasil acontece muitas coisas e no mundo também. Então, eu já falei para vocês, vou repetir, né, que o mundo está cada vez ah, encurtando as distâncias. Então as pessoas estão ficando cada vez mais próximas e se comunicando mais rápido. Então tudo que acontece no mundo passa a refletir
muito mais rápido, muito mais intenso no Brasil, tá? Então a gente tem aí duas colunas de situações que acontecem no Brasil, essa maior, e essa menor embaixo de coisas que acontecem no mundo, tá? Por quê? Porque isso vai influenciar diretamente. Então, dos ataques que os modernistas sofrem, por exemplo, é porque muitos artistas da Europa que eram ligados à arte moderna, eram ligados a regimes fascistas, e aí eles também são atacados dessa forma, dizendo que eles são assim, né? Coisa que, na verdade, eles não eram, mas é a ideia de atacar aquele que é contrário ao que uma pessoa pensa, né? Então, se uma pessoa pensa de um jeito, ela vai atacar o outro de todas as formas possíveis, inclusive julgando ela do que ela não é, tá? Seguimos com diversas revoltas espalhadas aí pelo Brasil, que vai dar margem para a literatura se expandir cada vez mais por diversos outros territórios, tá? A arte, a economia, tudo tem como foco São Paulo e Rio, né? Novamente, mas, mas focando cada vez mais em São Paulo, em Rio, porque era capital, mas focando cada vez mais em São Paulo, tá? Então nós vamos ter a Semana de Arte Moderna fevereiro de 1922. Em 24, Coluna Prestes. Em 30, tem a Getúlio chegando ao governo, né, quando ele tira o Washington Luiz, antes de Prestes assumir, e aí ele fica no governo até 34, depois até 37, depois 45. Então, vamos ter Getúlio governando por um longo período aí o Brasil. E nesse período aí, mais duas constituições, né, para o Brasil. Aquele livro lá que diz como que o Brasil deve funcionar, os deveres, direitos, as leis principais do Brasil, tá? Todos. E 1960, a parte final aí desse movimento modernista, quando a capital sai do Rio e vai para Brasília, tá? No mundo, a gente tem a ascensão do fascismo, aquilo que eu falei assim, que os modernistas acabam sendo atacados como tendo esses ideais, tá? Então a gente vai ter os movimentos, a marcha em 1922, a marcha para Roma, que marca o início do fascismo na Itália, tá? Que depois vai colocar o Mussolini no poder. Em 1929, a quebra na Bolsa de Nova York, que isso gera uma crise econômica no mundo inteiro, tá? Acaba refletindo no mundo inteiro, apesar de ser uma crise que acontece nos Estados Unidos, a crise que acontece num país potente naquele período, que os Estados Unidos já era a principal potência econômica desde o final da Primeira Guerra Mundial, acaba refletindo no mundo inteiro, tá? E início e fim da Segunda Guerra Mundial, aí, das piores guerras que a gente viveu, que marcou aí este período. Também vai refletir diretamente nas artes, tá? E o início da Guerra Fria. Talvez esse no Brasil não vai trazer tantos escritores, tanta influência assim, as pessoas vão escrever tanto sobre isso, mas que marca o período, tá? Então, é neste contexto. E a ideia do modernista é narrar também, trazer, a contextualizar o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo no mundo, tá? Então, isso é importante saber qual que era o contexto, o que estava acontecendo, seguindo aquele turbilhão de coisas que acontecia no movimento pré-modernista, que veio aí do século XIX para o século XX, agora continua-se acontecendo muitas coisas no Brasil, tá? Então perceba, quanto mais próximo nós vamos ficando do que a gente vai estar hoje, muito mais coisas vão acontecendo, porque o mundo está cada vez mais agitado, as coisas são muito mais urgentes, são muito mais aceleradas, né? Não se espera acabar uma coisa para começar outra, né? Nós tivemos um período aí com 3 correntes ao mesmo tempo, então é a agitação do período, é tudo ao mesmo tempo, é tudo para já, tudo urgente, tá bom? Diz aí, Ricardo. E só lembrando, a Semana de Arte Moderna veio para comemorar os 100 anos de independência, tá? Do Brasil. Essa era a ideia dos modernistas, fazer um evento ali em 1922 para comemorar os 100 anos de independência. Este ano comemorando 200 anos. Era isso, Ricardo.
Ótimo. Então, com isso que o professor Jário comentou com a gente, então, o movimento modernista, ele é marcado por várias coisas, assim, na literatura, né? Então, como tem esse movimento pré-moderno, né? Com essa coisa assim, tentando mostrar o que é esse Brasil, né? Que seria tudo isso. Então, teve, que nem o professor comentou, que a semana de 1922 foi para, né, comemorar essa independência. Então, a ideia que eles tiveram era criar uma arte realmente independente, uma arte realmente brasileira, né, que não tivesse nada assim que da Europa, né? Então, uma coisa assim realmente nossa. Então, eles começam a pensar isso. E dessa forma eles criam um movimento antropofágico, né? Que eles tiveram a ideia dos indígenas canibais que nós tínhamos no Brasil, que eles devoravam a carne da, da tribo que vencia, né? Com a ideia de você ficar tão forte quanto o inimigo. Então, a ideia de você pegar algo de fora seria a mesma concepção que essas tribos indígenas quando entravam em guerra. Você vai devorar o inimigo para você adquirir as forças dele. Então, não vai ser mais assim o estrangeiro influenciando o Brasil. Vai ser o Brasil devorando o estrangeiro para adquirir tudo que ele tem de bom. E nesse movimento antropofágico, o Oswald de Andrade ele escreve um manifesto, até que ele coloca uma frase chamada "to be or not to be", que é a famosa frase do Shakespeare, né, do Hamlet, que ele fala "to be or not to be", né, ser ou não ser. E aí ele tira o verbo to be para colocar tupi, né, do nosso tupi-guarani. Então fica ser tupi ou não ser tupi. Então, vai entrar essas questões assim de como você pode se aproveitar do estrangeiro para melhorar a arte brasileira. Né? Então, por isso que tem todos esses movimentos, como o professor Jaro disse, assim, de artistas indo viajar para o exterior, depois voltam para o Brasil, mas é diferente do antigamente, que você vai lá e aprende e só repete no Brasil. Não, é tipo, daquilo lá que eu vi lá fora, o que eu posso aproveitar no Brasil? Né? Como é que eu posso melhorar a arte do Brasil com isso daqui? Então, tem-se muito essa preocupação. E Oswald de Andrade até publica um livro chamado Pau Brasil, né, uma coleção de poemas, e depois, mais para frente, ele escreve também uma coleção que ele chama de Poema Minutos, que cai nessa questão que o professor Gero comentou, dessa coisa de sempre estar acelerado. Então, o modernismo traz essa coisa assim, né, de tudo, né, de acelerado, assim, tudo muito rápido, muito rápido. Então, a arte também ela tem que ser uma coisa rápida, ela tem que acompanhar essa evolução da máquina, né, essa coisa da tecnologia. Então, eles fazem poemas minutos, que faz lembrar muito os haikais japoneses. Não sei se todos conhecem o haikai. O haikai é um poema japonês que ele é bem curto. Né? Então, o Oswald de Andrade ele se inspira nesses poemas japoneses, né, do haikai, para tentar criar, para tentar não, e cria, né, os seus poemas minutos. Então vejam até que a fonte de inspiração para os artistas agora no modernismo não fica centrada até só na Europa. Né? Então eles começam a ver assim outras partes também do planeta, né? O que a Ásia faz como arte, o que a África faz como arte, né? Então, e para tentar ver assim, juntar mesmo essa coisa assim, da antropofagia, né? De devorar o estrangeiro e ver como é que a gente pode devorar, né? E pegar de melhor e criar uma arte realmente brasileira. No modernismo, aqui nós brigamos muito, assim, no bom sentido, porque tem muita gente boa, muita, muita, muita. E aí até o professor Jário pegou e falou assim, olha, vamos escolher esse, porque provavelmente vai cair esse, né? Porque ficou muito difícil. E aqui eu até comentei com ele, assim, poxa, aqui já tem escritores, assim, de renome, a gente não falando de nenhuma mulher, né? Assim, aí ele falou, não, mas esse não tem como, né? Ele foi muito marcante no modernismo, que é o Mário Raul de Moraes Andrade, né? O famoso Mário de Andrade. Né? Ele trabalhou como professor no Conservatório Dramático e Musical. A sua obra Há uma Gota de Sangue em Cada Poema, né? Que foi por causa
ele escreveu por causa aí da Grande Guerra que teve, né? Ele inovou com a estética, né? Então ele escreve um poema assim com uma estética toda inovadora, já com versos livres, né? Ele já tem uma liberdade maior na arte, né? Ele torna-se um guia com sua geração com essa obra, até, né? Ele chega a dirigir o departamento de cultura da prefeitura de São Paulo e é nomeado funcionário do Serviço do Patrimônio Histórico. Ele era um grande estudioso da cultura, da história do Brasil. Então, por isso que ele conseguiu esse cargo até do Serviço do Patrimônio Histórico. E chega a falecer em 1945. A sua obra mais marcante é Macunaíma. Macunaíma é uma palavra indígena que quer dizer o grande mal. E aí tem um subtítulo, né, o herói sem nenhum caráter. Os modernistas, né, Mário de Andrade, eles queriam criar um herói brasileiro, né, que o Brasil não tinha nenhum herói. Então ele escreve essa obra, Macunaíma, para representar então o primeiro herói brasileiro, né? E aí a gente já vê pelo subtítulo que esse primeiro herói brasileiro é o herói sem nenhum caráter. Não sei se alguém já teve a oportunidade de ler, mas esse livro ele é muito difícil. Ele é um livro fino, não é um livro longo, ele é bem curtinho, mas você tem que ler com muita calma, porque ele é muito difícil. Né? Como eu disse, Macunaíma, o Mário de Andrade, né, ele é um grande pesquisador, né, da história e da cultura brasileira. Então ele usa muitas palavras e termos indígenas, né, mitos indígenas, né, nessa obra. E ele mistura, né, com a linguagem, com os mitos africanos também. Então, se você não conhece nada dos mitos indígenas africanos, você fica muito perdido nessa obra. Você tem que, pelo menos, ter uma leve noção desses mitos, você tentar entender o que o Mário de Andrade está passando ali, né? É uma obra extremamente difícil. E tem várias críticas na obra também, né? Mostram assim questões assim machistas, racistas na obra, né? Que provavelmente eram da época, né? Então, se de repente alguém vê alguma crítica assim falando mal de Macunaíma, né? Questões assim de ser um livro racista, era mesmo, né? Até como o professor Jário comentou do Monteiro Lobato, né? Eu acho que todos viram até algum tempo aí das obras serem canceladas, sempre por questões preconceituosas, né? E tem mesmo, né? Tem. Só que a gente tem que perceber que, tipo assim, era de um momento assim que até hoje, né? O Brasil ele é muito racista, né? Então, são coisas assim que estamos aprendendo ainda, né? Então, isso eu acho que não deveria, assim, cancelar as obras, né? Então, a gente deveria ver com esse olhar mesmo, né? Fazer essa análise e perceber o quão racista ela é e, e aprender com ela, né? Aprender como que é esse racismo e não repetir. Tudo bem? E aí no Macunaíma nós escolhemos esse trecho aqui, né? Então tem o Macunaíma, é uma criança que nasce lá numa tribo, e ele até fala assim que nasce uma criança feia, né? No começo da obra. É assim que é o herói que nasce, o herói brasileiro. E ele tem muitos irmãos, tudo, né? E esse herói, ele é muito preguiçoso, ele não gosta de tomar banho, é um herói safado, né? Ele gosta de ficar dando em cima das mulheres, ele dá em cima da própria cunhada, né? Ele sai com a cunhada, ele trai o irmão, né? Com essa cunhada. Ele não gosta de trabalhar, toda vez que ele tem que trabalhar, ele fica, ai, que preguiça, ai, que preguiça. E tem um filme também, se não me engano, que é o Grande Otelo, não é, Jairo? De Macunaíma, né? Então, Isso vocês mesmo. devem, se vocês fizerem buscar rápido, vocês vão ver o grande Otário interpretando o Macunaíma, né? E ele está sempre assim, que preguiça, que preguiça, que preguiça, né? Bom, e aí nesse trecho ele começa assim: o herói, depois de muitos gritos por causa do frio da água, entrou na cova e se lavou inteirinho. Mas a água era encantada, porque aquele buraco na lapa era a marca do pezão do Sumé, do tempo que andava pregando o evangelho de Jesus para a indiada brasileira. Quando o herói saiu do banho, estava branco, louro e de olhos azulzinhos.
água lavara o perfume dele, e ninguém não seria capaz mais de indicar nele um filho da tribo retinta dos Tapaiumas. Nem bem Gigué percebeu o milagre, se atirou na marca do pezão do Sumé. Porém, a água já estava muito suja da negrura do herói, e por mais que Gigué esfregasse feito maluco, atirando água para todos os lados, só conseguiu ficar da cor do bronze novo. Macunaíma teve dó e consolou. Olhe, mano Gigué, branco você não ficou, não. Porém, pretume foi-se e antes fanhoso que sem nariz. Então, aqui nós pegamos um trecho, é um trecho racista, mas para discutir essa questão, né? Então, o Macunaíma era um personagem negro, ele nasce negro, e aí ele vai nessa água encantada, e ao se banhar, ele fala assim que ele lava, né? Ele limpa o pretume dele, né? Então, mostra assim como então, ser negro é como se fosse sujo, né? Ser sujo. Né? E aí o herói sai, então, do banho branco, louro, de olhos azulzinhos, né? Então, é quando se o negro pudesse se limpar, ele ficaria loiro dos olhos azuis, né? E aí o irmão dele lá, que também era negro, fica lá todo maravilhado, ele quer, então, esse milagre que Macunaíma também teve. Só que quando ele vai se esfregar, a água estava tão suja, né? Por causa da negrura lá do herói, né? Que aí ele não consegue ficar branco como o irmão. Ele fica da cor do bronze novo, né? Como se fosse um meio termo ali, né? Então, é bem nítida essa coisa da racista aqui, né? Dessa coisa assim da negritude ser uma sujeira, né? E aí no final, depois aqui desse trecho, ele fala, olha, Manjigué, branco você ficou não. Porém, pretume foi-se e antes fanhoso que sem nariz. Né? Então, é bem a ideia assim, pessoal, você não ficou branco como deveria ter ficado, né? Como que é o bom ser, né? Como ser branco, né? Mas pelo menos, tipo assim, a sua negritude se foi, né? O pretume ali, né? A negritude, né? Você nem é mais negro. Então, você pode falar que você é pardo, sei lá. Né? Então, antes foi fanhoso que sem nariz. Então, é melhor você ser pardo, né? Ser um meio sujinho ali, né? Porque pardo significa isso, né? Um branco sujo, né? É melhor você ser meio sujinho aí do que você ser um negão, né? Então, é melhor você se contentar com isso. Né? Então, e o Macunaíma, ele é todo marcado por essas partes, assim, né? Então, tem essa questão, assim, de criar, né, o mito do herói brasileiro, né? Mas a gente percebe, assim, que a obra, ela tem todas essas características, assim, né? Preconceituosas. O que era muito valorizado na arte é a maneira como o Mário de Andrade escreveu. Né? Então, como eu falei assim, na época, essas questões racistas, hoje a gente enxerga, mas provavelmente na época o pessoal não enxergava essas questões raciais. Até, então, por exemplo, coisas que a gente discute hoje, como deveria ser, não deveria, a gente discute por causa de todo um estudo que teve, né, já anterior. Mas quantas coisas a gente já não fez, né, e achava que era natural, só depois de muito tempo, né, que a gente percebeu, não, o que eu estou fazendo é uma coisa racista. Então, essas coisas assim racistas, o pessoal não conseguia enxergar na época. Então, a obra fez grande sucesso por causa disso. Então, eles não era percebido essas questões raciais, mas essa forma de escrita do Mário de Andrade era muito inovadora na época. Né? Então, até quando ele fala assim, ó, olhos azuisinhos, isso que a gente chama de neologismo, né? Porque não é assim. Mas o Mário de Andrade, com essa questão assim, de criar uma arte brasileira, ele cria também uma língua brasileira, uma língua portuguesa do Brasil. Né? Um outro poeta que ficou muito famoso no modernismo é o Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade, ele escreveu uma vez um poema e mandou para o Mário de Andrade, e o Mário de Andrade criticou, porque tinha um trecho do poema que o Carlos Drummond falava assim, e chegou à casa. Aí o Mário de Andrade pegou e falou assim, ó, quem fala assim é português. Né? Brasileiro não fala chegou à casa, o brasileiro fala chegou em casa.
Então ele critica o Carlos Drummond e fala assim, ó, no seu lugar eu escreveria Chegou em Casa. Por causa dessa ideia assim, de tornar realmente uma arte brasileira, de trazer uma língua brasileira. Tudo bem? Não sei se o Jairo quer comentar alguma coisa. Não, acho que o que você pontuou bem bacana sobre essa, essa visão. A gente, quando vai ver falar sobre o Macunaíma, sempre é essa construção do herói brasileiro, né? Construção de trazer aí uma representação de uma figura importante no Brasil, né? Uma literatura aí, alguém que represente, né? De forma literária, uma construção assim mais nesta área. E só que ele traz essa linha racista e é importante a gente ler, assim como o Macunaíma, como o Monteiro Lobato que você disse, para a gente entender o mundo que eles viviam. Então, poxa, se hoje a gente encontra diversas situações racistas no meio da sociedade e no meio que a gente vive, né, no geral, naquele período que era pós-fim, pós-abolição, que tinha as teorias ainda de embranquecimento, né? Então, a gente vem aí de teoria de embranquecimento que dizia que a miscigenação era um atraso para o Brasil, dizia que as pessoas miscigenadas não teriam grande tempos de vida, não teriam descendentes, né? Não gerariam outros, que a teoria era sempre ficar branco, que a classe branca era mais evoluída. Isso acaba refletindo também na literatura. E ler estes faz entender como que era o período, tá? Ler com uma visão crítica, não idolatrar, não construir bustos, não colocar em quadros, né? Não expor, mas ler para entender, não para idolatrar, tá? Isso é importante. Tanto, mas principalmente Monteiro Lobato, que é é, o mais atacado em cima disso, o mais visto, né? Porque ele, na sua obra, claro, colocou muita visão racista, e o Macunaíma traz essa ideia de construir um herói, mas acaba apresentando e refletindo também essas visões racistas na sua obra, tá? É importante a gente entender. Você comentou isso aí da questão higienista. Eu esqueci qual que é a obra do Monteiro Lobato, que aí ele fala bem que o povo é um povo doente, né? Que eu lembro que na graduação a professora falou que a primeira vez que ele escreveu a obra, ele falava que o povo está doente. E aí depois ele fez uma correção e colocou o povo é doente. Né? Porque aí mostra assim que não é o Estado, não tem cura, né? A gente vai permanecer doente. E ele falava que era um povo doente justamente por causa dessa ideia da miscigenação. Né? Então, e como você disse, né? Tipo, era a ideia assim do momento, né? E o Monteiro Lobato ele trouxe suas contribuições, né? Tentar definir um pouco o Monteiro Lobato, que a gente só falou mal dele, né? Mas o Monteiro Lobato ele foi importante na literatura brasileira, que ele foi o primeiro escritor brasileiro a escrever para crianças, né? Com o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, antes dele, não havia escritores brasileiros para a literatura infantil, né? Ele foi a primeira pessoa a se preocupar com isso. E ele também fez a primeira imprensa nacional. Né? Então, apesar de muitas de suas ideias, né, como nós falamos hoje, né, não cabem mais, né, mas na época eram discutidas, apreciadas, né, e teve algumas coisas boas também, né, que ele trouxe, igual o Mário de Andrade, né, Macunaíma, realmente assim é uma obra assim que é um marco do modernismo. Mas por Mário de Andrade, se alguém tiver interesse, eu aconselho a ler os poemas dele, né? Nessa época do modernismo tivemos muitos poemas também. E o do Mário de Andrade, Coração do Mário de Andrade, comentei no Oswald de Andrade, eu acho que são muito marcantes também, muito importantes também, por essa questão da estética, né? De tentar criar uma arte realmente brasileira. Deu para ouvir, Jair? Deu para ouvir. Só um adendo que você falou que
que foi eu que frisei para escolher o Oswald de Andrade Macunaíma, e foi porque é o que eu acho que é mais provável de cair, tá? Mas se vocês tiverem interesse para ler, eu aconselho o Oswald de Andrade, porque eu acho muito melhor. De todos, assim, eu acho o Sim. melhor tá? Dos modernistas. Ô, Oswald de Andrade e professores, Anita Malfatti para ler. Oi. boa noite. Desculpa o incômodo. Eu queria só voltar um pouco, né, sobre o que vocês estavam falando sobre o racismo, né? Essas questões étnicas, né? Eu acho que não é correto, né? Mas o racismo, de certa forma, ele é enraizado, né? E já pensou se esses grandes, né, pensadores, né, da época, né, renomados e privilegiados, né, de certa forma, em seus poemas, né, e filosofias, eles valorizassem de alguma forma, né, professores, a miscigenação, né, as questões étnicas e culturais, né, talvez teriam influência positiva, né, no cenário de hoje em dia, né, professores? Acho que o Macunaíma, por ele já trazer uma questão indígena, de uma certa forma, ele traz esse ponto positivo, né? Um olhar mais para o indígena, mas ele acaba atacando, por outro lado, é, ele vai valorizar um pouco a cultura, mas vai atacar a cor. Então tem esse problema também, né? Então traz esses dois lados. Eu acho que se eles a ideia, pelo menos o que eu acho, tá? Aquela coisa, não idolatrar, mas conhecer é importante. Pelo menos assim eu acho, né? Como o professor Ricardo falou, Monteiro Lobato foi o primeiro a escrever para as crianças na literatura. Acho importante, ele traz questões folclóricas também, né? Então, nesse lado é positivo, mas também a gente não pode esquecer o lado negativo. Então, pelo menos na minha visão, acho importante conhecer, mas tomar cuidado para não idolatrar. Aí eu acho que ele pontuou bem também, né, que tipo ele falava assim que se de repente na época assim o pessoal tivesse esse conhecimento que a gente tem hoje, com certeza seria já uma visão positiva. Até no pós-modernismo, nós ficamos em dúvida também de qual escolher, mas aí quando nós pensamos no nome da pessoa aqui, a gente falou assim, tem que ser essa, porque a, a última escritora agora que a gente vai falar até, né, é uma mulher negra, então já é uma outra visão, mas por causa disso, né? Porque na época tinha essas pesquisas científicas, né, que às vezes surgiam mesmo assim por questões assim de manipulação da população mesmo, assim, né? Então imagina assim tinha acabado de viver ali na Segunda Guerra Mundial com o nazismo, né? Que aí o nazismo ele vem todo de uma base científica, né? Ele não é assim do nada, né? O pessoal não tira do nada, né? Então, e aí hoje que a gente vê assim que a gente tem essa noção de que essas bases científicas são furadas, né? Tipo, não condiz com a realidade, né? Mas na época haviam pessoas que defendiam, acreditavam. Se hoje tem, né, pessoas que defendem, né, acreditam, né? Então imagina naquele momento, né? Então hoje a gente vai ver que a última escritora já, nossa, é um olhar assim já completamente diferente. Mas por causa disso, porque já é outra visão de mundo, né? Já tem outros conhecimentos científicos, né? Mas enfim, vamos lá, já aí o pessoal já vê o que a gente está falando, né? Até porque essas ideias vêm para um sentido de exploração, né? Neste contexto que a gente está, nós estávamos, né? Tem aí o processo de imperialismo do europeu, né? Sobre o continente africano. Então, assim, segue-se também essas teorias aí de atacar cada vez mais as pessoas negras, tá? Bom, vamos lá no pós-modernismo, tá chegando já na fase final, tá? Foi um período bem difícil para a gente assim escolher, porque quanto mais perto vai ficando, muitas coisas vão acontecendo, né? Aquilo que eu falei assim, um mundo cada vez mais rápido, e é muito mais difícil analisar. A ideia é sempre analisar quanto mais distante, né, de um determinado ponto, é melhor. Quando a gente está no olho do furacão, é muito mais difícil para enxergar.
tá? Então, nós vamos aí para 1960, a gente já vê que vem umas artes um pouco um pouco diferente, né, do que nós vimos antes, tá? Pode passar, Ricardo. Então, vamos aí pós-modernismo, que vai de 1960 até os dias atuais, tá? Então, vamos lá. 64 até 85 nós temos o regime militar, a ditadura brasileira, né? Depois, início das diretas já, e 85 o processo de redemocratização. Abaixo, alguns fatos que aconteceram no período, alguns fatos mundiais, né, como a Guerra do Vietnã, a chegada do ser humano à Lua, a queda do Muro de Berlim e o fim da União Soviética. E, consequentemente, o final da União Soviética em 89 e 91, o fim da Guerra Fria. Bom, esses fatores todos vão adentrar aí, principalmente agora no Brasil, a questão da ditadura militar, né? Adentrar especialmente na literatura, nas artes no geral, né? Então, de conhecimento de todos que não se pode criticar um governo, né? Que quando ele é uma ditadura, ele acaba sofrendo represálias. Então, cabe aí à literatura buscar outros meios para se expressar, para se dizer, e aí vai questão de entrelinhas. Então, se a gente trabalhar a questão de músicas, né, vai ver muito no movimento aí da década de 60 e 70, como que eles escreviam, deixavam as coisas subentendidos, né, eles, Regina, Caetano Veloso, Gil, Geraldo Vandré, enfim, diversos aí que vão trabalhar, especialmente na música, dizendo, trabalhando com metáforas, propriamente, tá? Mas como ele vai até agora, então a gente tem também um processo de libertação, um processo de dar voz, o processo de engrandecimento de outras populações, de outras pessoas que por conta do acesso, muitas vezes eram excluídos, e agora eles passam a ter acesso, né? A gente está falando não só de pessoas que eram contra o governo, mas está falando de uma população negra, está falando de mulheres que não tinham acesso, de mulheres que eram reprimidas, né? Então, quando vem no processo de redemocratização, vem a nova Constituição, que dá acesso e obrigatoriedade de acesso ao ensino para todos, né? Então, esses mecanismos, essas situações, faz trazer um Brasil novo. Então, aquele Brasil que vinha lá novo, que a gente viu do processo imperial para o processo de independência, que gerou uma transformação muito grande, também vai gerar uma transformação muito grande, né? Desde o processo de redemocratização até os dias de hoje. Então, são muitas coisas acontecendo. Hoje ainda a gente tem uma discussão muito grande política, que é bom, num certo sentido, é bom, porque a gente tem que ter acesso à questão política, tem que debater política, tem que conhecer política, tá? E isso vai se refletir também nas artes, e vai se refletir também em quem fala, em quem tem direito à fala, né? Então, 1960, talvez aí a gente tenha, o Ricardo pode me completar assim no período, mas acho que a Carolina Maria de Jesus, década de 60, né? Talvez aí um importante escrever o seu diário, né? Que é importante para a literatura. Então, nós temos uma mulher negra da periferia que teve voz depois, né? Depois que o seu diário foi publicado, conseguiu ter voz e conseguiu usufruir um pouco ainda disso, né? Então, são outras pessoas aí que estão dando voz. Porque no modernismo, que nós vimos Oswald de Andrade, Mário de Andrade, são pessoas que têm um determinado nível econômico, né? Talvez não são tão ricos, mas têm um nível econômico, condição para estudar na Europa e trazer trazer aqueles conhecimentos de técnicas, né? Conhecimentos de técnicas para escrever. Agora a gente vai no pós-modernismo, são construções assim de pessoas que não precisam tanto ir para fora, pessoas que estão aqui, conseguem ter a educação aqui, conhecer o mundo através do Brasil mesmo e ver o que está acontecendo fora, tem mais acesso à informação, tem rádio, tem televisão, né? Hoje a gente tem internet, então consegue ver o mundo aí, consegue ter mais acesso à educação, tá? Então, através disso a gente vai ter aí pessoas novas tendo voz, outros, né? Outras camadas de sociedade tendo voz, tá?
E aí vai trazer novas visões sobre o Brasil, novas visões sobre o mundo, retratando sempre também a visão sobre o Brasil. Isso que é importante, tá? Não é aquela visão totalmente assim lúdica do Brasil. Então, tem ali, por mais que às vezes tenha uma visão lúdica, você lê aprofundado. Se você conhece o autor ou a autora, né? Você sabe como que ela pensa e vai ver que tem ali explicando o Brasil, falando como é o Brasil, tá? Beleza, Ricardo? Ótimo. Bom, pensando nisso que o professor Jair falou, então, vamos pensar então que o pós-modernismo seria até o que a gente vive hoje ali, assim, né? Até que a gente está, né, ligado hoje. Então, a gente vai ter uma variedade de escritores e a gente consegue ter acesso a essa variedade de escritores e cada escritor vai ter a sua marca, né? Não que antes não tinha, mas como agora com a tecnologia, né, então a gente consegue preservar melhor as obras, né, a gente não está tão distante, então a gente consegue ver, às vezes, escritor assim que não é tão antigo, mas ainda a gente consegue achar, mesmo que com certa dificuldade, a gente consegue encontrar a sua obra, então a gente, né, tem um acesso assim, mesmo até de escritores que possam cair no esquecimento, né, coisa que antigamente não, caiu no esquecimento, a obra se perdeu né? E já nessa época não. Então tem uma grande variedade, né? Então, como o professor Jário comentou, a gente vai ter a Carolina Maria de Jesus, né? Que eu acho que é a primeira mulher negra da periferia, né? Que é reconhecida como uma artista no Brasil, né? E ganha fama internacional, né? Ela criou laços com a Clarice Lispector, né? Que é uma escritora assim renomada também, né? E até se a gente for analisar as duas, são escritoras assim completamente diferentes, né? Porque a Clarice Lispector é de uma vida assim toda de diplomacia, né? E a Carolina Maria de Jesus, né? Ela morava ali na periferia, né? Na favela. Então, suas obras são marcantes, são importantes, né? A sua estética também, a estética de cada um assim são lindas, né? São muito importantes assim para a arte brasileira, mas elas são completamente diferentes, né? Então, enquanto a Clarice Lispector vai mostrar ali a vida da mulher rica, da mulher burguesa, né? A Maria Carolina Jesus, a Carolina Maria de Jesus já não, né? Ela vai mostrar ali o sofrimento, a dor da vida do brasileiro, né? Então são obras muito legais, assim. Eu acho que se alguém tiver um dia assim, uma experiência de repente ler um livro que chama Paixão Segundo GH, que conta a história de uma mulher que mora sozinha num apartamento, uma mulher rica, sozinha no apartamento, e ela começa a brigar com uma barata, mas essa briga com a barata traz assim pensamentos filosóficos para ela. Ela começa a refletir sobre o que é barata, o que ela é, né? E aí, se na sequência você lê a Carolina Maria de Jesus, você toma um choque. E aí você vê assim que são realidades completamente diferentes. Eu lembro que eu costumava falar para meus alunos que o rico nunca vai entender o mundo do pobre, o pobre nunca vai entender o mundo do rico. Eu acho que se de repente alguém puder fazer essa experiência de ler essa obra da Clarice Lispector, depois de ler a Carolina Maria de Jesus, vocês vão ver assim que porque são preocupações diferentes, né? Porque são mundos diferentes que trazem outras preocupações, né? Eu lembro que eu fui numa exposição da Carolina Maria de Jesus e eu comentei até com o professor Jairo um dia desses, que eu falei para ele assim que tinha uma frase do livro dela pichada na parede da exposição que estava marcada assim: só gosta do frio quem tem abrigo, né? Então aí, nossa, leva a refletir assim, nossa, né, cara, nunca mais vou reclamar do calor, né? Porque ao mesmo tempo que é marcante, é triste, é real, né? Imagina assim, é muito bom. Então, são grandes escritores, né? Mas cada uma com seu talento e a gente pode comparar, fazer essas comparações assim, né? E nós temos escritores assim de diferentes regiões também, igual Ariano Suassuna, que foi um ávido defensor da cultura nordestina, né? Passou o Alto da Compadecida, que virou filme, né? Ficou muito famoso. Né? Ele tem outras obras também assim muito marcantes. E aí nós temos escritores assim de vários tipos, né? Tem o poeta Paulo Leminski,
que ele continua aquele trabalho da ideia do poema minuto do Oswald de Andrade, né, de fazer um poema, uma espécie de haikai, né, que já é na região sul do Brasil, né, e nós decidimos trazer aqui a Maria Conceição Evaristo de Brito, né, mais conhecida como Conceição Evaristo. Né? Ela nasceu em Minas Gerais em 1946, é linguista, né, escritora. Ela escreveu romance, poesia, conto, críticas de literatura. Participou do grupo Quilomboge, que incentivou, né, ela a ser escritora. Né? Ela é graduada em letras, mestre em literatura brasileira e doutora em literatura comparada. Então, nisso daí a gente até percebe, que nem o professor Jair comentou, que aqui a gente vê, então, imagina assim, o momento, né? Então, uma mulher negra, pobre, conseguir virar doutora. Né? Então, é agora que a gente consegue ter essas coisas, né? Então, antes não se tinha, né? Mas agora a gente consegue ter essas coisas, né? Das pessoas, né, que eram antes negligenciadas, esquecidas, mas agora elas estão aí aparecendo, né? Estão ativas, né? Estão reivindicando seu lutar, quer dizer, sempre reivindicaram, né? Mas estão conseguindo agora o lugar, né? Tanto os seus ancestrais lutaram tanto, né? E temos esse poema aqui, Vozes Mulheres. Esse poema está nesse livro dela, que chama Poemas da Recordação e Outros Movimentos. Né? E pelo título a gente já vê, né? Mulheres, né? Vai falar das mulheres. E até essa coisa do plural, né? Não é uma única mulher, né? São as mulheres. E no poema a gente vai perceber que ela faz um retrato da história da mulher negra no Brasil. Né? Então ela começa assim. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho, revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância ou o eco da vida e da liberdade. É um poema bem forte, assim, né? Dá até vontade de chorar, né, quando a gente lê. Mas ele dá essa vontade de chorar, assim, porque você vê assim, o quanto que é sofrido, né? O quanto sofrimento que essas mulheres negras passaram e ainda não conquistaram, não chegou ali, falou assim, não, ainda não teve, né? Ainda não se fará ouvir, ainda vai chegar esse momento, né? Então, no começo, aqui, quando ela fala assim, da bisavó, ela está falando das mulheres negras que vieram no navio negreiros, né? A voz da minha avó ecoou criança nos porões do navio. Imagina que nós vimos com Castro Alves, né? O navio negreiro, que falava do horror que aconteceu no navio negreiro. Imagina uma criança passando por tudo aquilo. Né? Então, ecoou lamentos de uma infância perdida, né? Porque não tem como aquilo chamar de infância, né? A criança deixa de ser criança quando passa por aquilo. A voz de minha avó ecoou obediência, e aqui já representa a época da escravidão, né? Aos brancos donos de tudo. E aí depois ela vem com a mãe dela, né? A voz de minha mãe ecoou baixinho e revolta. Né? E é legal também a parte que ela vai falando assim, que ela fala assim que a voz da bisavó ecoou criança. Depois a voz da avó ecoou obediência. E agora a voz da mãe ecoou baixinho. Perceba assim, então, o ecoou criança. Então é uma infância. Ela, né, imagina uma criança, ela não sabe o que fazer, ela está perdida. Quando chega na avó, que ecoou obediência, essa é a ideia da escravidão, que você
o negro era obrigado a obedecer. Ele obedecia ou ele morria. Não tinha, eram essas duas opções, ou a morte ou a obediência. E agora, quando chega da mãe, já é a ideia da abolição. Mas a voz dela, ela ecoa baixinho, revolta. Então tem um sentimento de revolta ali na mãe, mas é uma revolta que ela guarda para ela. Essa revolta, ela não grita, não sai dela. Ela ecoa baixinho, lá no fundo das cozinhas alheias. Então a mãe dela provavelmente seria o quê? Aquela cozinheira que trabalha com um fazendeiro rico, que não tem mais a escravidão, mas ela trabalha como escrava, debaixo de trouxas, né? Ó, roupagens sujas dos brancos. Então ela trabalha, ela não é mais escrava. Já teve abolição, mas ela é, no papel não tem mais escravidão, mas na prática ela é escravizada ainda, né? Pelo caminho empoeirado rumo à favela. Né? Então a gente até percebe, então por isso que dá para perceber que é a questão da abolição, né? Porque quando teve abolição, o que sobrou, né, para as pessoas afrodescendentes, né, para os negros ali, só sobrou a favela, não tinha outro espaço. O pessoal destruiu ali a senzala, mas aí o que sobrou para eles foi o quê? A favela. Então, esse representa a mãe dela, né, nesse mundo aí, né? Aí chega agora com ela, né, a geração dela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos. Né? Então, aí a mesma coisa, também é o eco da voz, né? Então, tipo assim, começa com a bisavó, passa pela avó, vem pela mãe, e ainda a voz dela ali ecoando, e ela ainda está perplexa, né? Fala assim, o que é tudo isso, né? Com rimas de sangue e fome. Então, ela tem uma luta, né? Uma luta de sangue, né? Uma luta de sangrenta, e passa fome com isso, né? Para mostrar assim, ainda não vencemos, né? Teve toda aquela luta, né? Foram escravizados, teve a abolição, que lutou, tentou a sobrevivência, e ainda ela luta, né? Por questão da vida e por comida ainda. E aí agora ela fala tanto da geração da filha dela. A voz da minha filha recolhe todas as nossas vozes. Então, toda aquela luta que os antepassados dela fez, quem vai recolher vai ser a filha. Então não vai ser, né, vamos supor, a Conceição Evaristo que vai conseguir recolher os frutos das lutas da mãe, da avó, da bisavó. Vai ser agora só que a filha dela é que vai recolher esses frutos, né? Ela recolhe todas as vozes e recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas, que são as vozes da bisavó, da avó, da mãe, até mesmo a voz da Conceição Evaristo, né? Que dá esse sentimento de revolta, mas não pode gritar, né? Você tem que ainda ficar nela, com aquela coisa da obediência ali, mas agora não, ela vai recolher todas essas vozes engasgadas, né? A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato. Então essas vozes não vão trazer só o que é fala, mas vai trazer todo o sofrimento, tudo aquilo que realmente aconteceu de fato vai estar ali. O ontem, o hoje e o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir. Então, olha só, o verbo está no futuro. Então, é como se essa voz ainda a gente não ouviu. Mas em breve, né? Porque como é a filha dela, nessa geração é que a gente vai ouvir a ressonância, né? Então, como se fosse agora que vai sair esse grito. Essa ressonância, o eco da vida à liberdade. Né? Muito legal esse poema da Conceição Evaristo. É o meu poema favorito da Conceição Evaristo. Eu tenho outros assim, fantásticos, mas esse é o meu favorito. Até quando nós escolhemos Conceição Evaristo, eu falei pro Jário se não podia ser esse. Aí não sei se o Jário quer comentar alguma coisa, Jário? Não, você falou, esse poema dá vontade de chorar, assim. E nós começamos com a carta de Pero Vaz de Caminha, descrevendo o Brasil pronto para ser explorado. Passamos por todo o processo de exploração, por... agora há pouco nós estávamos discutindo sobre o quanto ainda obras clássicas, né, de pouco tempo atrás, 100 anos atrás, se a gente for analisar em contexto de história do Brasil, tem preceitos racistas, e agora a gente vê uma obra dessa
vislumbrando um futuro de liberdade, de respeito e de direitos, né? Porque ter a voz ecoada, ter a voz ouvida e poder falar é uma questão de direito, né? Sim, verdade. Eu e o professor Jário, nós tentamos focar no que poderia cair no vestibular. Mas é claro que toda a arte brasileira, como o professor ressaltou, né, desde da chegada dos portugueses até hoje, ela não se resume nessas aulas, tá, gente? Principalmente hoje. Hoje nós temos muitos movimentos, os mais diversos. E até que nem nós comentamos lá do modernismo, que tinha questões racistas, hoje tem muitos movimentos artísticos para denunciar, né, e mostrar o valor, né, do povo brasileiro. Então, tem até um movimento que chama literatura marginal, que é a ideia de sair a obra, a arte, dessa coisa do museuzinho, né, da coisa assim do playboyzinho que cria a arte, tem que seguir o padrãozinho dele. Então, tem essa coisa assim da arte da periferia, né? Tem o poeta Sérgio Vaz, ele eu acho que hoje é o que é mais conhecido, né, nessa luta, né? Ele tem uns poemas assim fantásticos também com relação da arte da periferia e tem os movimentos do grafite também, que eu acredito que hoje tem muita força, né? Nós aqui tentamos colocar as artes assim nos quadros assim, que talvez apareça no vestibular da Universo, né? Mas a arte de rua no Brasil está ganhando muita força, e na minha opinião isso é muito importante, extremamente importante, né? Porque quando a arte está no museu, ela é elitista. Só vê a arte no museu quem tem condições de pagar. Se você faz uma arte na rua, é para todo mundo. É tanto para o riquinho que pode estar passando na rua com o carrão dele, quanto a gente que está andando dentro do busão ou andando na rua, a gente pode apreciar aquela arte ali. Então, eu acho que a arte de rua ela tem um papel muito importante, que hoje ainda ela não é assim, não recebe o valor que ela tem, né? E infelizmente nós temos muitos estudiosos, assim, acadêmicos, assim, críticos acadêmicos, assim, que não gostam da arte de rua, desvalorizam, mas ainda bem que a gente tem os artistas aí para comprovar o seu valor, e a gente tem também críticos para lutar pelo espaço da arte de rua assim, nas academias, né? Mas está sendo uma coisa muito difícil. Não é fácil. Mas é um movimento assim que, quem sabe, aí, como disse a Conceição Evaristo, vai coar vida e liberdade aí no futuro para a gente. Né? E temos aí diversos movimentos de Islã, né? Que traz a poesia, Sim, que dá voz, né? Que deixa a voz de muitos e muitas ecoarem aí para, para a população. Muito bom. Esperamos que logo eles sejam aí em vestibulares, né? Assim como no vestibular se não me engano, foi da Unesp, né? Que caiu o álbum dos Racionais, né? eu acho que foi da Unicamp. Foi da Foi da Unicamp, isso, Unicamp. perdão, da Unicamp, né? Nossa, muito Que, bom, né, pessoal? Imagina, que, né? Fantástico. que as pessoas da periferia possam ter mais vozes, né? Direitos, né? Sim, Pessoal, certeza. obrigado. Boa sorte para vocês no vestibular. Espero que tenhamos atingido o objetivo de contribuir para vocês, tá? E obrigado. Só isso. Pela Eu atenção. não sei se alguém tem alguma pergunta. Aí eu tenho que agradecer muito o Ricardo. Ricardo, parceiro aqui. Imagina. Aprendo muito. Aprendo muito. Agradecer ao pessoal, não só aos alunos, o pessoal dos polos,